Boa tarde, gente linda. Boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma semana entrando. Retomamos o nosso café da tarde com Jesus. Eu peço desculpas a todos vocês. Na semana passada nós não tivemos o nosso café. Eu estive em recesso para ficar um pouco comigo mesma, para escutar a voz de Deus, para ficar mais fortalecida, para poder trazer um pouco da palavra para vocês, né, novamente. Mas estou aqui, estou ótima. Resolvemos mudar o horário para as 15 horas e 30 minutos, porque achamos esse horário mais assertivo, né, para quem realmente deseja estar conosco aqui, né? Enfim, para tomar esse cafezinho aqui da tarde com Jesus, né? Então eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Boa tarde, Beth. Boa tarde, Bia. Que delícia vocês estarem aqui. Gratidão, gratidão mesmo. Pois é, né? Primeiro eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a paciência, a parceria. Eu estive ausente, eu estava falando aqui, né, na semana passada. Vocês sabem que eu sou muito transparente, eu não estava muito legal mesmo. E achei que eu deveria ficar na minha. Enfim, estava um pouquinho desgastada, né? Oi, Mary, tudo bom, querida? Muito prazer. Boa tarde, Sérgio. Que delícia estar com vocês aqui. Gratidão pela confiança. Então, eu não estava muito legal e pensei, boa tarde, que eu poderia sair um pouco daqui para poder... Até, como é que eu vou dizer para vocês? Poder me recompor mais, né? Porque eu acho que eu fiquei muito desgastada, aprendendo muita coisa. Eu acho que eu forcei um pouquinho o meu emocional e o meu cognitivo. Então eu resolvi ir com mais calma e resolvi me dar essa semana para eu poder me recompor um pouco mais e ficar mais firme para poder conversar com vocês, né? Mas foi muito interessante, porque eu faço uma mentoria com o pastor Adriano, maravilhoso, e ele disse para mim, Margarete, por que você parou o teu café, né? Não, é justamente fazendo que você vai se fortalecer. Mas enfim, eu já tinha tomado a minha decisão, eu fui pela minha cabeça, não pela cabeça de Deus, e resolvi não fazer mais café nenhum, né? Mas voltei nesse horário, às 15h30, acho que vai ser melhor para todas nós, né? Para mim foi um pouquinho melhor, eu tenho alguns encargos aqui com a minha neta, de buscar na escola, levar no inglês, e acho que esse horário eu me sinto um pouco mais confortável e não tão pressionada, né, para poder conversar mais abertamente com vocês, né? Então é gratidão mesmo, gratidão por todos vocês estarem aqui mesmo. E o nosso café da tarde hoje, eu escolhi esse tema, blindagem emocional, né? Por quê? Porque ontem eu estava à tarde aqui, recolhida, resolvi assistir uma pregação do pastor Tiago Brunet. Eu adoro ele, eu acho ele fantástico. Ele tem uma firmeza, ele tem... Enfim, eu gosto muito de escutar o Tiago, é um dos pastores que eu escuto. E ele estava contando uma história da Bíblia ontem, e ele estava falando sobre Jonas, né? Que Jonas, ele foi um profeta. Se eu estiver enganada, vocês me corrijam aí, porque eu também sou novinha na Bíblia, eu estou aprendendo agora e eu quero aprender cada vez mais, porque é exatamente por isso que eu estou aqui, né, para manter a minha palavra, a palavra que eu dei para Deus, né, quando ele me segurou no colo, enfim, quando eu recebi a cura, e estava difícil de eu cumprir, né, que eu ia começar a falar dele, mas estou aqui de volta, o inimigo vem, tenta me atacar, mas ele não me derrota não. Então, como eu não estava muito bem na semana passada, voltando, né, eu fui escutar uma palavra do Tiago Brunet, e o Tiago falou de Jonas, né, que Jonas, ele era um profeta, né, e ele foi convidado, ele foi intimado, vamos dizer, para ir para Nínive, para aquela cidade, era uma cidade onde as pessoas estavam muito perdidas, de comportamentos, pensamentos, eles estavam sem fé, e ele ia falar com aquelas pessoas que moravam naquela cidade, e a intenção era que ele falasse sobre o que mesmo? Arrependimento, porque
era para ele conscientizar aquela população, para aquela população se arrependessem do tipo de pensamentos, tipo de comportamento que eles que não estavam adequados conforme Deus havia instruído, né? E o que aconteceu? O Jonas, ele passou por uma série de problemas emocionais e ele se desviou do caminho de Deus, né? Ele negou, em vez de ele embarcar logo para a cidade para poder fazer a pregação, ele parou num barco e esse barco teve uma tempestade, jogaram ele para fora, ele foi engolido por uma baleia, um peixe, e esse peixe acabou desembocando na praia lá em Nínive. E lá ele falou com mais, acho que de 130 mil pessoas, alguma coisa assim. E todas aquelas pessoas realmente se arrependeram, né? E depois o Tiago Brunet começou a falar uma série de coisas, que uma hora o Jonas tinha um tipo de um comportamento, ele era firme, na outra hora ele já não estava mais firme. E interessante que quando eu comecei a escutar aquela pregação, eu me espelhei naquilo, né? E vi que eu também, às vezes, oscilava. Eu tinha certeza de um caminho que eu ia seguir, alguma coisa assim, e num outro momento eu já não tinha mais, eu já ficava confusa e perdida, né? Confesso que essa é a minha dificuldade que eu tenho na minha vida, né? Confesso a vocês. E eu me espelhei muito. E aí ele disse que... O Brunet disse que... O Jonas, ele precisaria ter feito uma blindagem emocional. E aí aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tô precisando me blindar emocionalmente. Então eu vou buscar mais sobre o assunto, né? E vou ver o que realmente a gente encontra sobre esse tema, que é o tema do nosso café. Mas antes disso, eu esqueci de fazer uma coisa que eu sempre faço, eu vou pedir para Deus me desculpar, que é trazer uma palavra aqui. A gente sempre tem que trazer uma palavra, realmente, para colocar a gente no prumo, para a gente poder fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E a palavra, gente, que me veio na mente, no coração, quando eu decidi que eu ia falar sobre a blindagem emocional, a gente encontra na Bíblia, em Deuteronômio 28, capítulo 7, né? E é interessante que eu procurei, né? Eu tenho uma Bíblia aqui, uma delas, essa aqui da Joyce Meyer, essa Bíblia aqui é maravilhosa. Essa Bíblia aqui, volte e meia eu uso uma ou outra. Essa é a Bíblia da Vida Diária. Aí eu fui procurar, né, em que parte que eu poderia fazer uma blindagem emocional, né? E eu escolhi nessa Bíblia Deuteronômio 28, 7. Por quê? Porque a gente tem que estar blindado, a gente tem que estar emocionalmente forte. A gente não pode deixar o inimigo entrar na nossa mente nem no nosso coração. Então, quando a gente percebe, reconhece que essa é uma das nossos pontos fracos, a gente tem que se conhecer para poder combater esse mal, né? E Deuteronômio 28, 7 diz assim, que o Senhor, afirma, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, quer dizer, os inimigos vão vir, e por 7 fugirão. Eu achei tão legal que eu falei, gente, a palavra, a gente tem uma dúvida, Deus vai lá e dá uma lição na gente, que é pra gente confiar, pra gente ser perseverante, porque a gente vai vencer, né? Porque o inimigo entra no nosso coração e na nossa mente através da dúvida, né? Que entra na nossa mente. Então, por isso que eu escolhi isso, e agora que eu falei a palavra, né? Então, que a gente sempre se recorde que o Senhor, ele vai conceder que sejam derrotados. O Senhor diz que vão ser derrotados os inimigos que nos atacarem, que eles vão vir para nós por um caminho, mas por 7 fugirão, se você estiver firme na palavra, né? Então, gente, vou começar aqui com vocês o nosso café falando um pouquinho sobre, fui procurar o que é, etc e tal, né? Que a gente tem que fazer uma pesquisinha sobre o que é o conceito da blindagem emocional. O que se diz sobre blindagem emocional? A blindagem emocional, ele é um termo que se refere
é um termo, eu acho que os psicólogos normalmente usam, que são estratégias e técnicas utilizadas para proteger emocionalmente o indivíduo contra situações, pessoas, eventos, né, ou ambientes que possam causar estresse, ansiedade ou sofrimento emocional. E uma pessoa, por exemplo, que tem grandes feridas emocionais, ela é como é que eu falo? Isso é um gatilho. Você está vulnerável. Então, você tem que se fortalecer, você tem que se blindar emocionalmente para você se conhecer, para você perceber quando que você está diante de uma situação que poderá despertar em você um gatilho, para que você tenha o mínimo de sofrimento emocional durante um evento ou uma situação, ou se puder nenhum, né, que é o ideal, né? Então é um processo, na verdade, que é um processo de construção de resiliência, é a palavra correta. Resiliência emocional. E capacidade também de enfrentamento, de modo que isso possa minimizar o impacto negativo de algum evento, de alguma adversidade na sua pessoa. Deu para vocês entenderem o conceito da blindagem emocional? Então a gente tem que se blindar por conta disso. Tá tudo bem aí? Estão escutando direitinho? E aí, gente, ele começa aqui, nas minhas pesquisas dizem que são 6 componentes primordiais que nós temos que desenvolver habilidades. E são 6 componentes primordiais para que aconteça uma blindagem emocional. Então eu vou falar rapidamente os 6 pontos, né? Um é o autoconhecimento, que é uma consciência emocional. Você tem que ter o conhecimento de como você está emocionalmente, como que você é emocionalmente. 2, você tem que saber uma regulação emocional. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Regulação emocional, que, por exemplo, quando acontece alguma coisa, você sai um pouco fora da casinha, fica meio instável emocionalmente. Então, na regulação emocional, você se utiliza de técnicas cognitivas para você acalmar a sua mente, para você retornar mais rápido, né? O terceiro componente, eles falam muito em estabelecimento de limites, que é o seguinte: você tem que se conhecer o suficiente para você saber os seus limites. Porque quando a gente cede, quando a gente diz sim, sim, ou não, não, a gente tem que balizar isso com coisas reais, com coisas verdadeiras, para que a gente saiba dizer um sim. Se você tá com algum esgotamento emocional, se você já sente que a tua energia tá drenando, você tem que reconhecer esse momento para você dar limites para você e para as outras pessoas, né? Para que você consiga ficar dentro de um padrão emocional regulável, né? Outro é resiliência, né? Que é um componente. Você tem que ter resiliência, você tem que aprender a lidar com essas situações, você vai ter que enfrentar essas situações, né? Que é para você superar as adversidades. E isso dizem que é um aprendizado contínuo. Quem realmente tem problemas emocionais a vida toda tem que se perceber, tem que se tratar e tem que se regular, para que você não se desestabilize com maior frequência, né? Apoio social, o que eles falam muito aqui? Uma rede de amigos é muito bom, uma comunicação eficaz, uma comunicação bem feita, ter um terapeuta, ter um grupo de apoio, isso é muito importante também para quem realmente tem problemas emocionais, né? Que na verdade problemas emocionais são desequilíbrios, né? São situações que você passa na vida, mas que às vezes não é tão ruim como você pensa, a coisa não tá tão daquele jeito, então você precisa ter um grupo de apoio, alguém que possa te ajudar para que você realmente fique dentro daquele equilíbrio, né? E consiga ter um pensamento adequado, consiga depois ter um sentimento adequado
e uma atitude adequada, né? E o autocuidado, né? Então nós vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui. Alguém já se percebeu com algum... precisando de uma blindagem emocional? Vocês já se perceberam se em alguma ocasião vocês tiveram uma reação que não foi muito... que exageraram um pouco? Eu não sei se vocês sabem me responder isso, mas eu acho que é legal a gente avaliar isso, né? Pra gente saber, porque às vezes também a nossa avaliação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a avaliação que a gente faz não é a avaliação que, por exemplo, um terapeuta faz, ou que uma pessoa de fora faz, né? Porque a nossa avaliação, ela passa pelo nosso filtro. E se o nosso filtro estiver distorcido, a nossa avaliação não está correta, né? Por isso que eu penso, né, cada dia mais que passa, eu penso que é incrível, né? Deus, ele tem o poder de nos direcionar. E se você for obediente, se você realmente for uma pessoa com propósito, né, de melhorar, você tem que acabar cedendo para você ter uma melhor qualidade de vida. Mirartes entrou. Boa tarde, tudo bem? Gratidão pela presença. Então, gente, eu vou falar um pouquinho dos 6 componentes primordiais para que você tenha essa blindagem emocional, né? Um é o autoconhecimento, né? O que é? O autoconhecimento, ele vai te promover uma consciência emocional. Quando você começa a desenvolver o autoconhecimento, você começa a reconhecer e entender as suas próprias emoções. Isso é fundamental, gente. Isso tem que ser feito. Você tem que buscar um conhecimento interno para se conhecer melhor. Por que é que você está daquela forma? Saber o que desencadeia certas reações, quer dizer, aquilo que eu estava falando, né, de gatilho. É importante você saber quais são os seus pontos fracos, porque você sabendo, você vai poder perceber qual é o gatilho que vai vai desencadear um desequilíbrio emocional, alguma coisa que faça você não ficar estabilizado, se desestabilizar. Isso é muito importante, né? Por que isso? Para permitir que você lide com as situações que possam te atingir de uma maneira mais eficaz, para que você tenha recursos internos para lidar com essas situações, né? Uma outra coisa legal é quando você começa a praticar o autoconhecimento. Boa tarde, Nanda, tudo bem? Prazer em tê-la aqui, meu amor. Eu estava falando na parte de autoconhecimento, né? Identificação de padrões. O que é isso? É compreender os seus padrões de comportamento, porque todos nós funcionamos através de um padrão. Este padrão de comportamento o padrão de comportamento, o comportamento que nós temos, na verdade, é uma resposta emocional que nós temos. Ele ajuda a prever e gerenciar situações estressantes. Então, se você aprender a identificar quais são esses padrões, quais são as suas respostas emocionais que você tem, isso vai te ajudar a prever e gerenciar essas situações estressantes. O outro ponto que eu falei aqui, dos 6, é a regulação emocional. A regulação emocional, existem vários exercícios que você pode se regular emocionalmente. Quando que a regulação emocional ela é interessante? É quando você percebe realmente, sei lá, que você ficou muito ansioso, que aquele comportamento não tá legal para você, que aquele jeito que você tá fazendo as coisas, você tem que reconhecer. Você reconhecendo. Agora, para você não surtar, vamos dizer assim, é muito interessante que você use técnicas de controle de respiração, é muito importante, e meditação. As técnicas de respiração e meditação, elas ajudam a reduzir a ansiedade daquele momento e a acalmar a sua mente. Então, quando você se percebe que não era para tanto, que você
vai ter um comportamento que não era para tanto. Se você souber perceber, ter este autoconhecimento, você fazer esses exercícios de controle de respiração e a meditação, porque a meditação, quando você aplica a meditação, é uma coisa impressionante. É aquela calma, você tem a possibilidade de analisar as coisas com mais calma, não no afã da emoção, como se dizem, né? E, consequentemente, tudo que é meditado, tudo que é feito com calma, e a gente usa assim o discernimento, isso reduz a ansiedade, né? Muitas vezes a gente pensa que é uma determinada coisa, mas quando você acalma o seu coração, acalma a sua mente, você vê que o negócio não era tão sério assim, né? Técnicas cognitivas, né? Que é envolver-se em práticas como a reestruturação cognitiva. Porque pessoas que têm alto índice de ansiedade, como eu, a minha filha está aqui, que está se formando psicóloga, ela costuma falar, agora eu esqueci o nome, TAG, que eu tenho, que é transtorno de ansiedade generalizada. É uma coisa impressionante isso. A gente tem muitos padrões de pensamentos negativos, padrões de pensamentos autodestrutivos. Isso é horrível, isso faz com que a pessoa tenha a pessoa não vive feliz, né? A pessoa vive, né? Não vive calma, com a paz que excede todo entendimento. Então é importante você ter isso, porque a ansiedade é um medo absurdo das coisas. Ela impede que você absorva um conteúdo de uma forma mais assertiva. Ela vai impedir que você trabalhe dentro de um equilíbrio e tenha os seus resultados mais harmônicos, né, na sua vida. Estabelecimento de limites é uma outra coisa, né? Por exemplo, limites saudáveis. É muito importante você se conhecer para você aprender a dizer, não, eu não posso fazer isso, eu não dou conta de fazer tal coisa, ou sim, eu posso. Mas é de coração, você tem que ser muito verdadeiro quando você diz isso para uma pessoa. Por quê? Porque a verdade é que você tem que fazer bem para você e você tem que fazer bem para outra pessoa que você está se relacionando. Então, se você faz uma coisa por obrigação, você não está sendo verdadeiro, você não está demonstrando amor, você já vai na contramão do que a vida ensina que a gente tem que fazer. Então, isso não é saudável. Então, você tem que aprender a se conhecer para não fazer uma coisa que, em vez de você ajudar a outra pessoa, você pode até piorar a situação, né? Você vai ajudar, mas se você está de má vontade, se você não sabe os teus limites, aquilo que você ia ajudar, às vezes pode até atrapalhar, né? Estabelecendo limites também, por exemplo, né? Quando você for fazer algumas tarefas para desempenhar as suas atividades do seu dia, é muito importante você aprender a gestão do tempo. E nessa gestão do tempo, é muito legal você pegar um pedaço de papel e você colocar mesmo no papel tudo aquilo, quais são as atividades que você tem que fazer, quanto tempo que você vai demorar para fazer aquelas atividades, se você pode tirar uma atividade daquele dia, remanejar aquela atividade para você não ficar com aquilo tão... Nossa, eu preciso fazer isso, de repente a sobrecarga é muito grande, emocionalmente você não aguenta. Então vai gerenciando aí o teu tempo, vai priorizando as tarefas que são importantes e vai fazendo isso para evitar um estresse desnecessário, né? O item 4 é a resiliência, né? Resiliência que é a superação de adversidades, né? Se você não reconhece que você tem alguma adversidade, que você tem algum problema, ou que você está estressado, ou que você não está, ou que você não está dando conta emocionalmente de fazer alguma coisa, reconheça isso. Procure desenvolver habilidades para lidar, porque os contratempos existem, gente. E as pessoas que são muito rígidas, eu também percebi que eu tinha um padrão de comportamento muito rígido, de mentalidade muito rígida. Eu tô descobrindo tanta coisa agora, depois da idade que eu tive, que eu não sei se era melhor eu ter ficado sem descobrir, sabe? Mas é uma doideira isso, porque
Isso tem me afetado emocionalmente, descobrir essas coisas, mas eu sei que eu tô no caminho certo e que vai dar certo tudo isso mesmo, né? Por isso que eu tô aqui. É melhor fazer o que eu tô fazendo do que não fazer nada, né? É dar um passo para frente, né? Por quê? Porque aí você se depara, né, com aquilo que você talvez não esteja conseguindo fazer. Mas você precisa se deparar, você precisa se libertar, você tem que estar feliz, você tem que estar plena. Então você tem que encarar isso. Então tem que aprender a ser resiliente, tem que desenvolver habilidades para você lidar com os contratempos, porque às vezes você marca uma coisa com uma pessoa e não dá certo, acontece outra. E aprender a perceber os fracassos, mas de uma maneira saudável e construtiva, né? Então isso requer o quê? Um aprendizado contínuo, gente, é impressionante. Ver as dificuldades não como dificuldades, mas enxergar essas dificuldades, que eu falo que quando a gente chega nesse ponto, quando você percebe as dificuldades como uma oportunidade, é porque você aceitou. E quando você aceita, a tua energia é positiva. Então você trabalha a favor da tua vida. Quando você não aceita, quando você encara as dificuldades como dificuldades mesmo, não como aprendizado, você traz uma carga negativa através desse pensamento. E essa carga negativa que faz a gente se sentir mal, né? Então, ver as dificuldades como oportunidades de aprendizado para o seu crescimento pessoal, né? E o apoio social, né? Que é a tal da rede de suporte que eu tinha falado antes, né? Que é ter uma rede de amigos, familiares ou profissionais com quem você possa contar em momentos de necessidade, né? Profissionais ou pessoas realmente que tenham estabilidade emocional, que você perceba que tenham conseguido resultados nas suas vidas, para que elas possam contribuir para a vida de vocês de forma positiva, né? Senão é um buraco sem fim, né? Tenha uma comunicação eficaz, aprenda a expressar os seus sentimentos e as suas necessidades de maneira clara e assertiva. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo também, né? E o autocuidado, né? O que é o autocuidado que a gente deve praticar, né? É ter uma rotina saudável, manter uma rotina de autocuidado que inclua exercícios físicos, uma alimentação equilibrada e um sono adequado, gente. Quando você não dorme direito, você acorda um caco. Então você já acorda péssima. Então você já tá em desarmonia, você já tá em déficit, você já não vai funcionar tão bem porque você não está no equilíbrio para você trabalhar o seu dia mais tranquilamente, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre os benefícios da blindagem emocional, né? Que é a parte 4 da nossa live, né? Os benefícios da blindagem emocional, de acordo com as minhas pesquisas, foram 4 que eu encontrei, né? Redução de estresse, melhoria da saúde mental, melhoria nas relações interpessoais, ficam muito melhores, e a produtividade. Você é capaz de produzir mais porque você já não está mais tão instável, não está mais tão insegura, você começa a acreditar mais em você. Então, consequentemente, tudo aquilo que você faz melhor. A produtividade é melhor, ela se torna uma produtividade saudável, né? Então, vamos lá, as técnicas de blindagem emocional que eu consegui listar aqui para vocês é o mindfulness e meditação, né? Que é práticas de atenção plena. Meditar é impressionante. Essas práticas de atenção plena, elas ajudam a que você tenha uma consciência daquele momento. Eles te chamam para o aqui e agora. Então você se percebe. É uma coisa impressionante. Ela te conduz para o eixo. Você fica no seu eixo. É muito bom. Ela vai te regulando, né? E ela reduz a tua reatividade, na verdade, reatividade emocional. Então, quando você pratica atenção plena, e não deixar que os teus pensamentos te levem ou para o futuro, ou para o passado, ou que te remetam às outras emoções, é focar naquilo que está acontecendo, é ter uma atenção plena, não viajar na maionese, conseguir se concentrar mesmo, você reduz essa reatividade emocional.
E aí os terapeutas, né, dizem que a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, ela é eficaz para aumentar a consciência do momento presente e para modificar pensamentos negativos e padrões de comportamento que contribuem para o estresse emocional. Então vamos lá. A TCC é capaz e eficaz de identificar, quando você passa por essa terapia cognitivo-comportamental, de modificar pensamentos negativos e padrões de comportamento que contribuem para o estresse emocional. Dizem que é uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho feito alguns exercícios, alguma coisa assim, que eu aprendi através do coaching, eu já tive uma leve ideia, mas realmente deve ser uma coisa maravilhosa, né? Inclusive, uma das vezes que eu tentei fazer terapia lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, uma médica que me atendeu, ela falou, poxa vida, Margareth, você nunca fez terapia na tua vida, tua mãe nunca te levou, né? Porque eu sempre fui muito presa, emocionalmente muito instável. Mas naquela época, né, ninguém pensava sobre isso e eu acabei não fazendo. Então hoje eu percebo grande as dificuldades que eu tive e tenho, né, para fazer algumas coisas, mas conhecer um pouco mais sobre isso, enfrentar, eu acho que é a melhor maneira da gente se superar e começar a ter resiliência, né? Então eu acho que isso é essencial em qualquer idade, gente. Tem que enfrentar mesmo, tem que enfrentar. Exercícios físicos, né, que eles falam, né? Atividade física, ela ajuda a liberar endorfinas. Endorfinas, elas são neurotransmissores que promovem a sensação de bem-estar e aliviam o estresse, né? Então, você trabalha, né? Você está em movimento. Tanto internamente, você está em movimento. Então, isso te traz uma outra energia, promove uma sensação de bem-estar muito grande. Isso ajuda muito você cognitivamente e alivia o seu estresse, né? Técnicas de relaxamento, né? Muitas pessoas indicam yoga, tai chi, técnicas de relaxamento muscular progressivo, que podem ajudar a reduzir a tensão física e emocional. Vocês se lembram que eu falei numa ocasião que eu fui diagnosticada com fibromialgia? Então, depois que eu comecei a perceber esse tipo de coisas, né, que foram acontecendo na minha vida, até então eu não tinha feito ligação nenhuma, né, com o meu psicológico, né, com a minha mente. Então, eu tenho visto muita coisa que se eu tivesse me atentado, né, para esse tipo de coisas, eu poderia realmente estar numa condição melhor, né, hoje em dia, né. E eu não tinha ideia disso, nunca tive, nunca. Tudo que eu fiz foi, eu acho que eu vou fazer isso, eu não tô me sentindo bem, mas eu nunca fui a fundo, né, ver o que estava acontecendo, né. E depois que aconteceu aquilo que aconteceu comigo, eu comecei a encarar de frente. Vamos ver, vamos abrir a caixa preta e ver, né, o que tem de ruim aí, o que eu posso melhorar, né, para ficar melhor e para poder ajudar as pessoas, né, que têm algum tipo de coisa parecida com a que eu tive, né. E uma outra coisa que é muito legal, diário de emoções, né? Manter um diário de emoções é muito legal. Eu tenho feito isso, eu tenho um diário de emoção aqui no meu celular. Que eu, por exemplo, na minha conversa com Deus, eu peço para Ele... Eu vou visitar o dia anterior, com quem eu me relacionei, o que aconteceu, o que eu senti, qual foi a minha reação. Eu não tenho uma terapeuta para me fazer uma terapia cognitivo-comportamental, mas eu acho que eu estou fazendo uma autoterapia. Esse diário das emoções é importante para você se perceber um pouquinho, né? Para você perceber como é que você está diante de uma situação, para você pensar, nossa, teve motivo para eu me sentir dessa maneira, ou o que eu poderia fazer para me sentir diferente? O que eu poderia fazer para me sentir mais confortável? O que eu posso fazer? O que eu posso deixar de fazer? O que eu estou fazendo que está me prejudicando? A gente tem que se perceber 25 horas por dia. Pois é, Sérgio. O Sérgio falou uma coisa aqui agora
traga um tema sobre a paz espiritual. Pois é, Sérgio, é isso que eu pretendo fazer, porque eu já falei muito aqui, eu estava até pensando nisso hoje, sobre todas as coisas que aconteceram na minha vida e que fizeram com que eu tivesse, que eu chegasse aonde eu cheguei, né, com a minha doença e tudo mais. Mas eu estava pensando mesmo que agora é o momento de reverter mesmo, agora é o momento de trazer um tema sobre a paz espiritual, né. Então, para você ter uma ideia, me ocorreu agora que o tema do nosso próximo café vai ser blindagem espiritual. Então não perca, tá? Blindagem espiritual vai ser o tema do nosso próximo café. Daqui por diante, nós vamos transformar essa jornada numa jornada totalmente espiritual e nos vamos fortalecer em Deus e no Senhor Jesus Cristo, tá? E aí eu tava falando das emoções, né? Que esse diário da emoção é muito bom para você se perceber. Mas apesar, viu, Sérgio, que esse tema sobre paz espiritual, a gente tem que passar, aí a gente vai passar pela confissão, pelo arrependimento, de pedir para Deus para a gente perceber os nossos pecados e tudo mais. E é uma forma dele tratando a gente também emocionalmente, né? Muito interessante isso. E eu realmente, eu tô precisando entrar nesse assunto. Gratidão pela ideia. Será o tema do nosso próximo café. E é isso, gente, o que eu tinha para dizer para vocês. Ah, não, tem mais uma coisa aqui que é super interessante, né? Peraí que eu me perdi aqui. O que eu queria trazer para vocês também, né? Essa conclusão sobre a blindagem emocional, porque a blindagem emocional é sobre você desenvolver habilidades e estratégias para se fortalecer, para fortalecer a sua saúde emocional. Ela envolve o autoconhecimento, regulação emocional, estabelecimento de limites, que foi tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Resiliência, que é o que a gente tem que realmente aprender a ser resiliente, apoio social e autocuidado. Permitindo que você enfrente os desafios com maior confiança e estabilidade emocional. E era isso que eu queria dizer para vocês, entendeu? Mas foi o que eu pude fazer para hoje. Eu queria agradecer. Vocês têm mais alguma pergunta? O que mais? O Sérgio falou aqui uma coisa muito legal, né? Tema sobre a paz espiritual. Pois é, Sérgio, é isso aí. Você sabe que eu tô tentando também me encontrar aqui, porque, na verdade, esse é o que Deus me pediu para fazer, né? Mas aquilo que eu tava contando aqui para vocês. Eu tô estudando as coisas aos poucos. E eu vou pedir realmente para o Espírito Santo me ajudar nessa jornada aí e trazer um pouco de paz espiritual para vocês, né? Mas não se esqueçam que o autoconhecimento, ele também faz parte. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Agora, a coisa mais importante... Você sabe uma das coisas? Você estava falando de paz espiritual, né? Mudando um pouco de assunto, eu trouxe a técnica da blindagem emocional porque eu me identifiquei com a mensagem que o Thiago Brunet, que eu ouvi ontem no YouTube com o pastor Thiago Brunet, né? Então eu me identifiquei e quis trazer, né, esse assunto. Mas é impressionante. Se a gente mudar completamente de perspectiva, né? Que é a perspectiva que eu comecei a mudar, é a percepção que você tem no mundo, né? Porque tudo que nós enxergamos sobre a nossa ótica, sobre os nossos filtros, sobre aquilo que está dentro da nossa cabeça, né? E quando a gente começa a estudar a Bíblia e estudar a palavra, né? A gente começa a enxergar as coisas através do olhar de Deus, que é o olhar maior, né? Que é sobre a vida. Tudo não é tão pequeno como a gente acha que é. Não é da maneira que a gente enxerga que as coisas são verdadeiras, e sim é da maneira como Ele nos vê, né? E eu acredito realmente que isso é uma coisa maravilhosa. Isso leva a gente à cura, leva a gente à transformação, leva a gente a ter uma compreensão maior sobre as coisas desse mundo, né? Então, eu queria agradecer vocês. Semana passada, né, a gente não teve café. Eu queria saber o que vocês acharam desse horário de 15h30, se ficou bom para vocês.
Eu acho que eu vou permanecer com esse horário e vamos ver o que eu consigo fazer, né? Eu conto com a audiência de vocês, né? Tem que ir, né? Mas vocês me dão força mesmo, né? Se eu puder ajudar uma pessoa de cada vez, já tá bom, né? E eu desejo a vocês uma segunda-feira maravilhosa, um fim de segunda maravilhoso, uma terça-feira incrível. Quarta-feira estaremos aqui, Sérgio, vou falar sobre blindagem espiritual. Vamos ver o que o Papai do Céu me diz para falar sobre esse assunto, né? E eu agradeço a vocês. Obrigado, Bia. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Beth. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Mari. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até esse momento nesse café, né? Ainda tô meio enferrujada, né? Mas já já eu volto como eu tava antes, tá bom? Eu agradeço e eu tô aqui por ele, né? Porque é por ele que eu tô aqui, realmente. E eu pretendo que ele me deixe, que Deus me deixe mais plena, mais segura, mais confiante para poder fazer aquilo que ele quer que eu faça na vida de outras pessoas, né? Eu já estou fazendo na minha e na vida de todos vocês, tá bom? Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Até quarta-feira.